Damos início a mais um episódio do podcast Controle da Gente, que tem como objetivo trazer reflexões a respeito da atuação do Ministério Público. Mas mais do que isso, trazer pessoas que movimentam essa máquina chamada Ministério Público de Minas Gerais. E hoje eu tenho a alegria de receber dois grandes amigos. Temos aqui a presença da Vanessa Dosualdo de Freitas e também do colega Paulo César de Freitas, dois grandes promotores com uma trajetória dentro da carreira do Ministério Público exemplar. A Vanessa ingressou em 2001 e o Paulo César em 2002. Ambos são casados e vão aqui trazer as experiências deles na sua carreira, naturalmente com a necessidade de conjugar o fato de constituir uma família, um fato tão importante que merece atenção da administração do Ministério Público de Minas Gerais. Vanessa, como é que foi, aqui em linhas gerais, aqui, a sua carreira? Como é que se desenvolveu? Até hoje você é promotora em Uberlândia, né? Como é que se desenvolveu essa sua carreira? Pois é, uma boa tarde aí, Zé Carlos, obrigada do convite. Nós ficamos muito felizes e muito honrados de poder estar aqui nesse espaço de diálogo. Para mim é uma grata satisfação saber que você também está se preocupando com essa questão dessa ingresso, né, dos colegas que às vezes chegam ao Ministério Público novos e querendo constituir família e como é que vai harmonizar carreira e família. Então é muito bom, né, a gente poder trazer aqui um pouquinho da nossa vivência. E para mim o começo de carreira foi muito difícil. Eu ingressei aos 23 anos. Então, eu era muito nova, vim para Patos de Minas, comecei como substituta em Patos de Minas. Lá eu conheci o Paulo e a gente começou a namorar e casou. O Paulo também era substituto, então era uma questão assim, nós tínhamos a família e os dois substitutos. Naquela época não existiam os caldeirões, né? Aquelas escolhas todo início de ano, né? Que te dá uma certa estabilidade para você ficar um ano no cargo que você escolhe. Então, a gente, né, naquela época a gente tinha assim, você poderia receber um telefonema do chefe de gabinete e anoitecer num lugar e amanhecer em outro. Então, para nós foi muito difícil, logo que a gente casou eu engravidei. E aí nós tivemos que conciliar duas carreiras, o início de casamento e logo depois o primeiro filho. E deu tudo certo, mas assim, a verdade é que há 25 anos atrás, né, não havia uma preocupação da Procuradoria com relação à vida privada e essas questões particulares dos membros, né? E muitas das vezes a gente tinha que buscar junto aos colegas, sensibilizar colegas para conseguir estarmos próximos, eu do Paulo, né, principalmente nesse início. Então, eu acredito que de lá para cá pouca coisa mudou, né, e é muito salutar você hoje querer pensar nesse aspecto também, para que a gente possa construir soluções para melhorar a vida, principalmente dos novos colegas que ingressam, vindos de outros estados, no início dos seus casamentos, às vezes com filhos pequenos, né? E esse ajuste é sempre importante, porque resvala também, se você está bem pessoalmente, isso vai resvalar também na sua carreira, né? Na forma como você vai atuar. Com certeza. Num discurso bem republicano, naturalmente que nós temos que ver a necessidade de aperfeiçoamento do Ministério Público, não só com um olhar para um determinado indivíduo, mas, ou seja, nós temos que ver toda a estrutura do Ministério Público, mas é natural, né, Vanessa, que também tenhamos sempre em mente que também é do interesse público que você tenha membros trabalhando com a satisfação de estar ali desempenhando e podendo naturalmente usufruir da proximidade com seus familiares. Mas eu recebo aqui também hoje esse grande amigo, Paulo, que casado com a Vanessa, ou a Vanessa é casada com o Paulo, né? E que eu gostaria, Paulo,
também você ingressou no Ministério Público como membro em 2002, né? Como é que foi esse trilhar da sua carreira dentro da instituição? Hoje você está lá na comarca de Uberlândia, mas como foi chegar até lá? Zé Carlos, primeiramente eu quero dizer, né, da honra que é estar aqui participando, né, desse seu podcast, né? O Dr. Zé Carlos é um promotor cujo trabalho eu já acompanho há muitos anos, desde o início de carreira, né? Nós sabemos que você é um profundo conhecedor, especialmente da área em que você mais atuou, que é do patrimônio público, e eu, como promotor de justiça do patrimônio público, que sempre fui um aprendiz seu, sempre me espelhei no seu trabalho, ainda à distância, né, pelas comarcas que eu passei. Então, é uma honra para mim que hoje estar aqui participando desse seu programa e especialmente porque eu acompanho também o seu trabalho de bastidores, eu sei o interesse e o amor que você nutre pela instituição, o Ministério Público, e sei que carreira é um tema que você domina e que você conhece muito bem, né? E a grande dificuldade, Zé Carlos, que a gente tem na carreira e que eu tinha há 20 anos, 24 anos quando ingressei e percebo que é basicamente a mesma que os colegas mais jovens têm, é justamente isso, é você desconhecer os meandros, né, dos editais, das movimentações, e como isso é difícil, né, para quem tem conhecimento. Para quem não tem, né, então esse seu contributo aqui, com certeza vai alcançar aí a classe inteira, tanto os mais antigos, né, como os mais jovens. E dentro desse tema, Zé Carlos, da minha carreira, o que foi mais difícil para mim foi exatamente movimentar estando casado com uma outra promotora de justiça. Porque a gente sabe que a movimentação ela não é simples, não é fácil quando você movimenta sozinho, né? Mas quando você movimenta com a sua família, a situação ainda é um pouco mais complicada. O que nós adotamos como regra na nossa carreira? É que a Vanessa, né, que além de ser promotora, é mãe, né? E a gente sabe que, por mais que você seja um bom pai, a mãe tem sempre, né, algumas tarefas extras, né, com os filhos. Nós tínhamos filhos pequenos. Nós estabelecemos que a Vanessa montaria a base, né? A Vanessa se movimentaria e a gente faria daquela comarca para a qual ela foi a base e eu ficaria, né, meio que a reboque, ou seja, a gente chamava isso de eu fico na estrada e você fixa a base. Então a carreira para mim foi bastante complicada nesse aspecto, porque a gente abriam seus editais e durante toda a movimentação da carreira, Zé, foi muito difícil, né? E quase nunca nós fomos ao mesmo tempo para a comarca que era o nosso objetivo de carreira, né? Então, a Vanessa se movimentava e eu buscava me movimentar para algum lugar um pouco mais perto, né? Que na verdade ia tentando fazer a acomodação no interesse da família. Certo. Lembrando que o nosso estado é, né, de proporções aí, continentais, né? Então, as comarcas próximas é a comarca de 150, 160, 200 quilômetros. Então, eu me titularizei em comarcas de difícil provimento no início da carreira, como Buritis, por exemplo, que era uma comarca que não tinha nem eleitoral, uma comarca distante. Era difícil para mim conseguir um colega para me substituir nas minhas ausências, mas eu me titularizei em Buritis, a 160 quilômetros de Unai, para ficar perto da Vanessa. Depois eu titularizei em São Gotardo, para também ficar perto da Vanessa, que a Vanessa tinha migrado para Patos de Minas para poder ficar um pouco mais perto da família, né, para ajudá-la ali na lida com os filhos e prestar aquele apoio necessário que todos nós precisamos, né, Zé Carlos, para que nós possamos desempenhar bem o nosso papel, né? Eu falo que a carreira ela impacta diretamente na saúde do membro, né? A gente tem sempre que lembrar que a instituição vem sempre em primeiro lugar, né? Mas o membro do Ministério Público, ele apresenta essa instituição. Então, o membro precisa estar bem, precisa estar saudável, precisa estar mentalmente, precisa estar feliz, para que ele possa desempenhar também aquela sua função. E a carreira ela impacta diretamente na saúde mental. Então, é muito importante esse tema que você levantou, especialmente nesse sentido. Não, e aqui eu estou com 2 promotores com 25 anos de experiência de Ministério Público, né? Então, eu tenho até que me policiar para atender às expectativas daqueles que estão aqui me ladeando hoje aqui na minha fala. Penso aqui, e trago a reflexão de vocês dois, que nós temos, sem dúvida alguma, na legislação que regulamenta a carreira do Ministério Público, seja até no âmbito da Constituição da República, mas na Lei Orgânica Nacional, na própria nossa Lei Orgânica Estadual, de que a nossa carreira
ela se dá de forma escalonada em instâncias, né? E temos, na segunda instância, a promoção ao cargo de procurador. Então, ou seja, eu tenho a inicial, né? A segunda e a final, né? Ou primeira, ao contrário de inicial. Mas são 3 instâncias na primeira instância e o cargo de procurador de justiça já em segunda instância. E o acesso, como previsto na nossa legislação, o acesso ele se dá por via, seja do critério merecimento, critério antiguidade. Perfeito. Mas nós temos que também compreender que nós temos situações, especialmente no início da carreira, né, que é onde vocês experimentaram também essas dificuldades, que é quando nós estamos diante dos promotores que não detêm ainda titularidade numa promotoria de justiça. Ou seja, nós estamos naquele âmbito, naquele espectro relacionado aos promotores substitutos, promotoras substitutas, né? E aí eu penso aqui, o Paulo, Vanessa, que qualquer instituição, para que ela consiga avançar, ela tem que cuidar de um dos seus maiores patrimônios. Aliás, para não dizer o maior patrimônio, que são os seus integrantes, as pessoas que fazem essa instituição avançar. Então, eu trago aqui a vocês a reflexão. Como é que vocês veem na questão dos promotores substitutos? A criação sempre de um planejamento, de um estabelecimento de critérios objetivos para melhor orientar a lotação desses promotores substituto, vocês não veem isso como um avanço no sentido de que aperfeiçoemos isso, trazendo critérios objetivos, quem sabe discutirmos o aspecto da regionalização? Sim, Zé Carlos, eu penso que no começo da carreira, você está passando por um momento bastante complicado da sua vida, porque você está aprendendo a ser promotor de justiça, né? E você precisa de um mínimo de estabilidade, né? Um mínimo de segurança, para que você possa iniciar um trabalho, né? Desenvolver esse trabalho num curto espaço de tempo, mas com uma garantia de que você vai ter uma continuidade mínima, né? Então, além do critério objetivo, é preciso que se busque também uma certa estabilidade dentro daquilo que é possível, acolhendo, como você bem disse, a questão do interesse público. Então, eu penso que a instituição precisa, sim, olhar para esse pessoal que está entrando, para esse pessoal que está ingressando, para que eles não fiquem perdidos, né? Imagine você chega numa comarca e você está comprometido com aquele trabalho, começa a se comprometer com o trabalho, começa a desenvolver um bom trabalho, né? Nós temos muitos jovens, muito bons promotores de justiça, mas você não sabe se você vai dar uma continuidade mínima, a que tempo você vai permanecer naquela comarca, qual é, de fato, a estabilidade daquela sua função e qual é o critério que vai ser utilizado para que você seja deslocado ou não. Então, isso é muito importante, muito relevante. Então, nessa colocação que o Paulo faz aqui, você experimentou, como dizia, na pele, a situação de a família, o pai por um lado, a mãe para o outro, e ali fazendo a estruturação. Como é que você via esse momento? Na época, eu sentia assim, que não tinha abertura para se discutir isso junto à chefia de gabinete, né? Era uma coisa muito... cada um se vira de acordo com o seu critério de antiguidade ou merecimento, independentemente de ter uma situação especial, no caso, o casamento. Então, para mim, essa ideia que você traz agora, depois de 25 anos, eu vendo uma instituição que por 20 anos não tratou disso, né? Para mim, um avanço significativo. Eu acho muito válida essa ideia sua de pensar em regionalização. Ninguém aqui está propondo, Zé Carlos, da mesma maneira que você já disse, ninguém está propondo quebrar regras constitucionais, regras legais, violar a regra de remoção de promoção, até porque nós somos promotores de justiça, mas existe meios, havendo boa vontade e interesse da administração superior, existe meios para que a gente componha algumas situações, como você citou aí a regionalização, principalmente para os colegas substitutos, que no caso deles é ato da chefia designar para lá ou para cá. Então, me parece que não tem muita lógica fazer igual se fazia no passado, de você receber uma ligação do chefe de gabinete, anoitecer numa comarca, amanhecer em outra e deixar seu cônjuge a 500 quilômetros de distância.
né? Como Minas é um estado de tamanhos, né? De tamanho maior que muitos países por aí, a questão da regionalização, principalmente para esses colegas que estão em início de carreira, casados entre si ou precisando aí de um suporte nesse início, seria um avanço muito significativo, uma iniciativa que, a meu ver, seria muito importante para que a gente pudesse justamente cuidar dos nossos membros, garantir a eles condições para desempenharem cada vez melhor o seu trabalho. A fala de vocês dois lembra aqui um aspecto de administração. O que não pode ser definido, ou melhor, o que não é bem definido não pode ser medido. Ou seja, nós precisamos, naturalmente, de critérios objetivos. Quando você está falando da carreira de um membro do Ministério Público, você está falando da vida dele. E está falando da vida dele e mais, da vida da família. Porque nós temos ali aspectos da carreira que têm impacto na esposa ou no esposo, nos filhos. E nós temos que lembrar que no exato momento em que você tem um pai, uma mãe, promotoras de justiça, que estão sofrendo agúrias em virtudes do afastamento, do distanciamento de seus familiares, do seu filho, da sua filha, efetivamente que isso tem um impacto na atuação, né, Paulo? Tem um impacto direto na atuação e a instituição, né, já deveria estar se preocupando com esses aspectos, já, Carlos, há muitos anos, né? A gente percebe que lá se vão 2 décadas em que nós passamos por esses percalços, né? A gente não vai entrar aqui em detalhes, mas a vida de ninguém foi fácil no início da carreira e a gente não vê grandes evoluções, né? Então, a gente percebe hoje, eu acompanho muito a vida dos que estão entrando, né? Nossa comarca tem muitos substitutos, então a gente acompanha o dia a dia deles, o que o distanciamento da família, de como que ele impacta, né, na saúde e especialmente na saúde mental do promotor de justiça e diretamente no exercício das funções. Eu estou aqui agora pensando aqui, uma curiosidade. Uma preocupação ainda, e isso eu entendo que nós precisamos planejar essa questão de trazer uma objetividade maior no aspecto de férias, né? A férias é um direito. E é um direito que vem no sentido de melhorar a instituição. Por quê? Porque o indivíduo, quando não está sobrecarregado, o indivíduo, quando ele está dentro da sua capacidade regular, ele produz muito mais. Agora, um indivíduo cansado, sobrecarregado por força disso, cansado, nós sabemos muito bem que ele acaba produzindo aquém do que seria, né, Vanessa? E a questão que me coloca aqui, eu queria até... Como é que foi, vocês dois, se nós temos uma dificuldade para tirar férias sob o olhar apenas ou do promotor ou da promotora, eu fico aqui imaginando a dificuldade que seria quando nós estamos diante de um promotor e de uma promotora que são marido e mulher e que necessitam fazer o gozo dessas férias. Quando a gente estava em comarcas menores, era um sofrimento. Você batia de porta em porta, ver quem que podia assinar seu afastamento, né, que poderia te substituir naquele período, até porque, por exemplo, em Patos de Minas, por mais de 10 anos, eu e o Paulo eram substitutos recíprocos um do outro e os únicos 2 criminais. Então, quando nós saímos de férias, toda a questão criminal da comarca tinha que ser diluída com os outros 5 colegas e era muito difícil. Ligava na chefia de gabinete, era sempre, olha, não tem substituto para ir para aí, vocês vão ter que compor com os colegas da cidade. A nossa sorte é que os colegas sempre foram gentis e sempre foi uma situação complicada sair de férias, né? A gente tinha que programar com muita antecedência e depender muito da boa vontade de colegas. Para o colega que está em comarcas pequenas, como eu estive em Buritis, por exemplo, você depende mesmo do favor do colega. E esse favor, normalmente, ele vinha condicionado. E a gente entende o colega. Porque o colega fala, Paulo, se não tiver audiência, Paulo, se não tiver júri, e como é que você compõe isso? Você precisa conversar com o juiz, você precisa adiar atos. Às vezes você tem que adiar suas férias, porque essa semana tem só réu preso, não posso adiar. Então, vou ter que fazer. Então, era muito difícil você tirar compensação, muito difícil você tirar férias. Interessante é que a Procuradoria transferia isso para o membro. Você resolve e me apresenta um nome e uma data. Então, como a Vanessa bem disse, nós batimos de porta em porta,
pedíamos favores, e hoje parece que não é tão diferente assim não nas comarcas menores, viu, Zé Carlos? O colega tem que procurar, às vezes, algum amigo, se aproximar do colega ali da comarca fronteiriça para tentar compor para que ele possa sair. A boa gestão, ela não admite quebra-galho, ou, como nós poderíamos dizer, improviso. Isso é tudo planejamento. Nós temos que ter regulamentado muito claro como se dá essa substituição. A substituição é um problema também da administração. Ela é, sem dúvida alguma, a tônica que se deve dar para que a instituição continue funcionando. Ou seja, e é necessário que os membros possam usufruir das férias que são asseguradas por direito. Né? Ou seja, não é um favor que está se fazendo. Né? A férias é uma conquista de todos nós quando estamos aqui na atividade laborativa. E importante, portanto, que tenhamos muito claro esse planejamento. Como é que vai ser essa questão da substituição? Quem substitui quem? Mais do que isso, é possível mesmo essa acumulação? Ou essa acumulação está se transformando numa sobrecarga que acaba adoecendo o membro do Ministério Público? Nós temos essa linha de riscos que são inerentes à atuação do Ministério Público, ela tem que estar muito bem definida e muito bem clara também no sentido de como vamos enfrentar essa questão. Isso não tem que ser surpresa. Ninguém tem dúvida que todo ano teremos membros do Ministério Público tirando férias, né? É aquela questão, né? Ninguém tem dúvida que todo ano tem carnaval, né? Ou seja, então, planejar uma atuação relacionada ao atendimento a essa demanda clara que existe dentro do Ministério Público, que é a de propiciar que membros gozem as suas férias, é uma medida que me parece natural. Mas eu quero agradecer de coração, Vanessa, meu caro amigo Paulo, pela presença. É uma alegria muito grande. Muito obrigado, Vanessa. Obrigada. Eu levei 25 anos para um colega me perguntar sobre esse início de carreira, as minhas dificuldades. Eu fiquei muito feliz de poder vir aqui dar o meu testemunho, ainda que 25 anos após, e fico muito satisfeita de ver a sua preocupação também com esse ponto específico da carreira. São tantas, né? Questões afetas à gestão, e essa sua sensibilidade para essa questão me deixa muito feliz. Eu que agradeço. Paulo, muito obrigado. Zé, eu que agradeço, e a alegria toda nossa, tá? Faço minhas as palavras da Vanessa, e se você está preocupado com gestão e com essas especificidades da gestão, você está no caminho certo. Muito obrigado. Bom, com isso nós encerramos mais um episódio do podcast. Até o próximo.